Você disse que não gosta de viajar em meios comerciais, porque não quer entrar em um tubo cheio de demônios. Você realmente acredita que seres humanos são demônios? Não, eu não falei. E nunca mais fale que eu disse. Kennedy Max Copeland nasceu em 6 de dezembro de 1936 em Lubbock, Texas, filho de Aubrey Wayne e Vanito Peart Copeland. Ele cresceu em uma família cristã devota, onde a vida girava em torno de frequentar a igreja todos os domingos e orar todas as noites antes de dormir. A casa da família ficava perto de uma base da Força Aérea dos Estados Unidos, e Kennedy adorava ver os aviões decolando e pousando. Foi essa fascinação por aviões que despertou seu sonho de se tornar piloto. Mas antes de seguir este caminho, a música veio primeiro. Kennedy adorava cantar e adquiriu muita prática participando do coral da sua igreja. Porém, ao se tornar adolescente, ele afirma que foi cada vez mais se afastando de Deus. Aos 20 anos, ele estava cantando música pop em bares da cidade. E ele era tão bom que chamou a atenção dos executivos da Imperial Records, uma das principais gravadoras no início do rock. Então ele assinou o contrato com a gravadora e, claro, as coisas pareciam promissoras na carreira dele. Em outubro de 1955, ele se casou. Ele se casou com Eve Bottaford e 2 anos depois eles tiveram a sua filha, Terry. Também foi o ano que a carreira musical de Kennedy atingiu um novo patamar. A sua canção Pledge of Love, Promessa de Amor, chegou ao top 40 da Billboard e ficou lá por quase 15 semanas. Alcançando o 17º lugar nas paradas. Essa canção ganhou o disco de ouro e estava nas paradas mais estouradas com ninguém menos do que Elvis Presley. Porém, no mesmo dia que a música dele foi lançada, ele foi convocado para o serviço militar obrigatório. Elvis também foi convocado 2 anos depois, em 1957. Após ele ter dispensado do serviço militar, o contrato de Kennedy junto com a gravadora já havia sido expirado e a sua carreira musical estava praticamente encerrada. E para piorar, em 1958, ele se separou da sua esposa. Mas Kennedy ainda tinha um sonho de infância a alcançar. Depois que ele deixou o serviço militar, começou a trabalhar para obter sua licença de piloto. Apenas alguns meses depois de ele ter se separado com Eve, ele se casou novamente, desta vez com Cynthia Davis. E então, em 1959, um ano depois, ele obteve sim sua licença de piloto e começou a trabalhar em uma companhia aérea comercial no Arkansas. Isso foi o início de uma longa e bem-sucedida carreira nos ares. Em 2012, a Força Aérea Americana concedeu a Kennedy um prêmio muito reconhecido por mais de 50 anos de segurança e profissionalismo na sua profissão. Assim como na sua fé, que havia retornado, parecia que Kennedy estava assim destinado a voar tanto espiritualmente como literalmente. Mas antes que o novo piloto pudesse realmente decolar, Kennedy enfrentaria ainda mais alguns desafios. Após 3 anos do seu casamento com Cynthia, eles se divorciaram e então ele estava de volta ao ponto de partida. Um ex-artista de sucesso, um piloto bem-sucedido e respeitado, mas também um marido fracassado, algo que poderia destruir sua reputação na década de 1960. Ele decidiu tentar o casamento novamente e em 1963 se casou com Gloria Neese. Foi nesse ponto que o amor e a prosperidade realmente começaram a florescer. Em poucos anos, Kennedy e Gloria estavam criando 2 filhos. No entanto, o salário de Kennedy como piloto não era suficiente para cobrir todas as despesas, e eles precisavam de uma nova solução. Então começaram a considerar a ideia de fundar a sua própria igreja. Então, em um movimento ousado, Kennedy largou o emprego e se matriculou na Universidade Oral Roberts, em Oklahoma, nos Estados Unidos. Só para contextualizar aqui, Granville Oral Roberts era um dos mais famosos evangelistas norte-americanos, conhecido por suas grandes campanhas de cura e suas pregações televisivas. Ele foi um dos pioneiros do que conhecemos hoje como teleevangelismo,
pregações transmitidas pela TV que alcançavam milhões de pessoas. Além disso, ele fundou a Universidade Oral Roberts, uma instituição cristã que combinava ensino acadêmico com princípios religiosos, muito respeitada entre os evangelistas. Aos 30 anos, Kennedy era o aluno mais velho da turma, o que logo chamou a atenção do próprio Granville. No primeiro encontro entre os dois, Granville ficou tão impressionado com o carismático piloto que o convidou para ser o piloto de seu jato particular. Esse novo cargo deu a Kennedy uma visão privilegiada do mundo do evangelismo de alto nível, onde ele viu que o evangelho não envolvia apenas pregações e mistérios, mas também milhões de dólares, status e muita influência. Enquanto pilotava o jato de Granville e aprendia diretamente com alguém que era considerado realeza no meio cristão, Kennedy absorveu tudo o que pôde. Parecia que o céu não era o limite para Kennedy, era apenas o caminho para uma riqueza inimaginável. Anos mais tarde, ele acumulou uma fortuna de 760 milhões de dólares, se tornando um dos pastores mais ricos do mundo. Não se sabe ao certo se Kennedy chegou a se formar nesta universidade, mas dentro de alguns anos depois, ele e sua esposa fundaram o Ministério Kennedy Copeland, lá no Texas. E Kennedy se autodenominou pastor principal. Em vez de ele adotar um modelo tradicional de uma igreja, com sede fixa e congregação regular, o casal decidiu expandir o seu ministério para todo o país. Eles começaram a realizar convenções em 3 dias pelos Estados Unidos. Esses eventos, que ainda acontecem até hoje, são gratuitos. E assim chegamos aos principais ensinamentos do evangelismo de Kennedy. Ele se alinha ao movimento carismático, também conhecido como renovacionismo, que prega que a fé não é apenas uma crença, mas algo tangível e vivenciado. Esse movimento acredita que os crentes têm acesso a 5 dons carismáticos. São eles: sabedoria, a capacidade de falar em línguas, dons de cura, a interpretação das profecias e a capacidade de realizar milagres. É uma forma de adoração altamente energética, com fiéis falando em línguas, mãos erguidas em oração fervorosa e às vezes experimentando o que acreditam ser curas milagrosas. Eles também são grandes defensores do batismo pelo Espírito Santo, que, segundo eles, capacita e inspira o indivíduo para o serviço, missão e discipulado. No entanto, o ministério carismático sozinho não foi suficiente para Kennedy, e então ele decidiu incorporar o evangelho da prosperidade em seus sermões. Como o nome já sugere, o evangelho da prosperidade prega que, se você expressar a sua fé por meio de ofertas financeiras, Deus o abençoará com saúde, riqueza e sucesso. Para os defensores dessa doutrina, essas bênçãos são a prova tangível do favor de Deus. No entanto, críticos religiosos argumentam que o evangelho da prosperidade distorce os ensinamentos cristãos, enfatizando riquezas materiais em vez de profundidade espiritual. Outros veem como essa doutrina como pura ganância e manipulação, mas esses únicos detalhes nunca iriam deter Kennedy. Ele havia provado a boa vida com Granville Oral Roberts e queria mais. Em 1971, começou a transmitir seus sermões ao vivo na TV. Em 1973, lançou a revista Believer's Voice of Victory e em 1975 criou um programa na rádio. Kennedy se tornou uma figura conhecida no evangelismo e, com a TV a cabo se tornando popular, ele levou seus sermões para milhões de lares. Em pouco tempo, ele deixou de ser apenas um pastor conhecido em círculos religiosos e se tornou uma celebridade cristã. Em 2000, seu programa de TV ainda estava no ar, sendo assistido por milhões de pessoas, e essas mesmas pessoas contribuíam com milhões de dólares em doação todos os anos. Graças às doações e o fato de igrejas não pagarem impostos, Kennedy acumulou uma grande fortuna. Mas agora ocupa um enorme terreno com estúdios de TV e de rádio, uma grande propriedade onde Kennedy e sua família moram em uma mansão de luxo com mais de 1.600 metros quadrados. O espaço todo é tão grande que é quase do tamanho do que 13 campos de futebol. Além das mansões,
Kennedy tem seu próprio aeroporto e uma frota de jatos particulares. E em 2019, ele foi questionado pelo seu estilo de vida luxuoso e ele respondeu dizendo que a Bíblia está cheia de riquezas e que ele precisava de muito dinheiro para poder fazer a obra de Deus. Quando foi perguntado a ele por que ele precisava de um jato particular, ele disse que comprou de um amigo por um preço tão baixo que ele não poderia recusar a oferta e que ele usava esse jato para pregar o evangelho no mundo todo. E também ele justificou dizendo que voar em aviões comerciais não era adequado para um pastor, já que os aviões comerciais são tubos de metal cheios de demônios, se referindo às más influências como o álcool. Kennedy também explicou que ele precisava de um jato particular para cumprir a sua agenda de pregações ao redor do mundo. Em uma viagem dele que durou em torno de 21 dias, acumulando 70 horas de voo, passando por 5 continentes, segundo ele, sem o jato particular, milhões de pessoas não teriam a oportunidade de ouvir suas pregações. Voltando ao ponto, e foi perguntado para ele novamente por que ele não queria voar em voos comerciais, e ele respondeu: se eu voasse comercial, teria que parar 65% do que eu faço. Isso me impediria de pregar para milhares de pessoas. Quando o repórter perguntou para ele se ele queria voar de jato particular por questão do luxo, Kennedy ficou um pouco irritado, mas respondeu: olha, isso realmente não é da sua conta. Em outro momento, um repórter perguntou a Kennedy o que ele diria para as pessoas que acham que um pregador não deveria andar de jato e viver no luxo. Kennedy então foi direto na sua resposta. Ele falou: estas pessoas estão completamente erradas. Kennedy justificou que o luxo não é um ensinamento que vai contra os ensinamentos bíblicos. Ele explicou que a Bíblia está cheio de exemplos de grandes riquezas e prosperidade, como o caso de Abraão, que era muito rico. Ele disse que a bênção de Deus também incluía prosperidade e que ele seguia esses ensinamentos. Kennedy então reforçou que ele aprendeu muito com o seu mentor, que também enfrentou críticas por acreditar que Deus queria sim prosperar os seus seguidores. Quando o repórter trouxe o famoso versículo da Bíblia, que é mais difícil um rico entrar nos céus do que um camelo passar pelo furo de uma agulha, Kennedy então explicou que isso se referia às pessoas que confiam nas riquezas e não às riquezas em si. Ele também ressaltou que os discípulos de Jesus também eram homens ricos e que ficaram surpresos quando Jesus fez essa declaração, mas que com Deus todas as coisas são possíveis. Kennedy também mencionou que começou sua vida com muitas dívidas, que foi através da fé e muito trabalho que alcançou a prosperidade. Ele acredita que a prosperidade faz parte das promessas bíblicas para aqueles que seguem o caminho de Deus com fé. No final, Kennedy foi perguntado sobre o que diria para pregadores como os avós daquele repórter que eram pobres e viviam de maneira humilde, mas se sentiam ofendidos ao ver pastores ricos como ele. Kennedy disse que entendia esse ponto de vista, mas que ele e outros pregadores hoje estão em cima dos ombros daqueles que vieram antes. Ele acredita que o trabalho duro dos pregadores antigos abriu o caminho para que ele pudesse prosperar como prospera hoje. Ele terminou dizendo que ama as pessoas e que seu objetivo sempre foi ajudar o máximo de pessoas possível a encontrar a salvação em Jesus Cristo. E para ele, isso também significa usar as bênçãos materiais que ele recebeu para crescer seu ministério e alcançar mais pessoas. Além de toda essa discussão sobre seu estilo de vida luxuoso, Kennedy também enfrentou outras controvérsias ao longo dos anos, principalmente relacionado a finanças de seu ministério e seu uso de bens da igreja. Em 2007, o senador do estado de Iowa solicitou que 6 ministérios pentecostais, incluindo do Kennedy, entregassem informações sobre suas finanças pessoais e organizacionais, para garantir que eles estivessem seguindo as regras que garantem a isenção de impostos. Havia suspeitas de que os aviões e as mansões usadas por pastores, como Kennedy, não estavam sendo usados para fins religiosos, mas sim para uso pessoal. Apesar de Kennedy afirmar que usava os jatos apenas para o trabalho, houve evidências de que ele os utilizou pelo menos 143 vezes para visitar a sua casa de férias no Colorado. Além disso, havia preocupação de que esses ministérios estavam acumulando riquezas pessoais com dinheiro doado
por fiéis sem a devida transparência. Inicialmente, Kennedy entregou alguns documentos aos investigadores do Senado, mas os papéis foram considerados incompletos. O ministério se recusou a fornecer mais dados e bloqueou a investigação. Durante esse período, Kennedy também usou sua influência para arrecadar fundos para o político conservador Mike Huckabee. Este evento de arrecadação foi realizado no campus do Ministério Copeland e arrecadou mais de $100 mil para a campanha de Huckabee. De acordo com a lei dos Estados Unidos, igrejas podem se posicionar sobre questões morais e sociais, mas não podem apoiar diretamente candidatos políticos. Por isso, essa arrecadação levantou muitas questões sobre a legalidade das ações de Kennedy. Mesmo com todas essas preocupações, a investigação do Senado acabou sendo encerrada em 2011, sem que nenhuma penalidade fosse aplicada a Kennedy ou a outros líderes religiosos. Kennedy também foi alvo de críticas por suas opiniões e ações durante a crise de saúde. Em 2020, durante a pandemia ele fez várias declarações controversas, como pastor que prega que Deus pode curar qualquer doença. Kennedy disse a seus seguidores que o vírus era apenas uma gripe muito fraca e que pessoas saudáveis não deveriam ter medo. Ele também realizou uma pregação especial onde declarou que sopraria o vento de Deus para destruir o vírus. Durante essa pregação, Kennedy pediu que seus seguidores colocassem a mão na tela enquanto ele fazia a oração, prometendo que seriam curados. Ele terminou dizendo que o estava destruído para sempre. Contudo, continuou, e as pessoas começaram a criticar essas declarações e sua insistência para que os fiéis continuassem a doar dinheiro para a igreja, mesmo durante a crise. Além disso, Kennedy criticou pastores que fecharam suas igrejas para evitar a propagação do vírus, dizendo que isso era um ato de medo, o que para ele é um pecado. Ele também fez um discurso pedindo que Deus providenciasse uma vacina o mais rápido possível, mas quando ela finalmente chegou, Kennedy disse que não tomaria a vacina e sugeriu que seus seguidores fizessem o mesmo. A postura de Kennedy em relação às vacinas já era um ponto de discussão antes mesmo da pandemia. Em 2013, sua igreja foi o centro de um surto de sarampo. Na época, a filha de Kennedy, Terry, que também lidera a igreja, se posicionou contra a vacinação, sugerindo o uso de vitamina D como alternativa. Mesmo com essas polêmicas, Kennedy Copeland continua sendo um dos pastores mais influentes e ricos dos Estados Unidos. Seu ministério movimenta milhões de dólares todos os anos, e ele segue pregando para milhões de pessoas ao redor do mundo. Kennedy também se envolveu em questões políticas ao longo dos anos, sempre usando sua influência para apoiar causas conservadoras e candidatos. Durante a eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, ele foi um forte defensor de Donald Trump. Em um dos programas de seu ministério, Kennedy disse que se as pessoas não votassem Trump, seriam culpadas de cometer uma abominação contra Deus. Ele também afirmou que eleitores que não apoiassem Trump seriam responsáveis por todos os abusos realizados no país a partir daquele momento. Kennedy declarou que os Estados Unidos pertencem a Deus e que ninguém de qualquer partido político seria capaz de roubar a nação das mãos divinas. Ele sempre defendeu a ideia de que os líderes religiosos deveriam ter voz ativa em questões políticas e sociais, principalmente quando se trata de defender valores cristãos conservadores. Em 2021, Kennedy voltou às manchetes, dessa vez em relação à vacina do Covid-19. Apesar de, no início da pandemia, ter pedido a Deus para providenciar uma vacina, quando ela foi disponibilizada, Kennedy afirmou que não a tomaria. Ele usou essa postura para pedir mais dinheiro aos seus seguidores, argumentando que precisava de um novo jato particular, já que não poderia voar em aviões comerciais sem a vacinação. Esse tipo de contradição fez que muitas pessoas questionassem a autenticidade de suas pregações e suas verdadeiras intenções. Embora Kennedy continue a ser uma figura influente no mundo do televangelismo, seus escândalos e declarações polêmicas sempre geraram discussões. Mesmo com todas essas controvérsias, Kennedy continua à frente de um dos ministérios mais ricos do mundo. Seu estilo de pregação, que mistura o evangelho da prosperidade com mensagens de cura espiritual, atrai milhões de pessoas em todo o planeta. A promessa de que Deus recompensará os fiéis com riquezas e saúde continua sendo o principal ponto de sua mensagem. E ele usa sua própria vida como exemplo, mostrando que a fé e as doações ao ministério podem trazer grandes bênçãos materiais.
A história de Kennedy é marcada por uma ascensão impressionante, de suas origens humildes no Texas a um império religioso que movimenta milhões de dólares. Para muitos, ele é uma prova viva de que a fé pode levar ao sucesso. Para outros, ele é um símbolo de como o evangelismo pode ser usado para explorar e manipular as crenças das pessoas, especialmente aquelas mais vulneráveis financeiramente. No final das contas, Kennedy continua a ser uma figura polarizada. Para seus seguidores, ele é um homem de Deus abençoado com riquezas para continuar seu trabalho divino. Mas para os críticos, ele é um pregador que distorce os ensinamentos cristãos em benefício próprio. Independentemente de como é visto, o impacto de Kennedy no mundo é inegável. E sua história é um exemplo claro de como a fé, o poder e o dinheiro pode se entrelaçar de maneiras complexas e, muitas vezes, controversas. Além das polêmicas já mencionadas, Kennedy também enfrentou críticas pelo modo como conduz seus projetos de caridade. Um exemplo notável foi a fundação do Angel Flight 44, um dos ministérios que prometia usar aviões para ajudar em desastres, especialmente em áreas devastadas por furacões como o Haiti. Kennedy pediu doações para financiar esse projeto, alegando que o dinheiro seria usado para reconstruir comunidades e fornecer suprimentos essenciais para as pessoas mais afetadas. No entanto, apesar das promessas feitas, nenhuma entrega de ajuda foi realizada e nenhuma explicação concreta foi dada sobre para onde foram os fundos arrecadados. Um dos cofundadores desse ministério chegou a público dizendo que Kennedy nunca forneceu o dinheiro ou os aviões que ele havia prometido. Quando questionado, o Ministério Copperland afirmou que nunca houve uma promessa específica de ajudar o Haiti e que o dinheiro arrecadado, que totalizou menos de $8 mil, foi usado para consertar aviões que estavam com problemas mecânicos. Esse incidente levantou mais dúvidas sobre a transparência financeira do ministério e sobre a verdadeira intenção por trás de muitos dos projetos anunciados por Kennedy. E em relação às investigações do Senado, que questionam o uso pessoal de aviões, casas luxuosas e cartões de créditos da igreja, Kennedy se posicionou contra o que chamou de violação da liberdade religiosa. Para ele, a investigação era uma invasão de privacidade e uma ameaça à separação entre a igreja e o Estado. Apesar de ter fornecido alguns documentos no início, o Ministério Copperland depois se recusou a colaborar mais com a investigação, e o processo foi encerrado sem que houvesse nenhuma punição ou descoberta oficial de irregularidades. O estilo de vida luxuoso de Kennedy, sustentado pelas doações de seus fiéis, continua sendo um tema de grande debate. Seu império, baseado em doações e isenções fiscais, acumulou uma fortuna pessoal gigantesca, permitindo que ele viva em uma mansão de $7 milhões e mantenha uma frota de jatos particulares. Apesar das críticas, Kennedy defende que sua riqueza é uma bênção de Deus e que seu trabalho é mostrar às pessoas que a prosperidade também pode fazer parte de sua vida se seguirmos o caminho da fé. Ainda assim, a cada nova polêmica, surgem mais dúvidas sobre a verdadeira missão de Kennedy Copeland. Enquanto seus seguidores veem nele um homem de Deus, comprometido com a expansão do Evangelho, seus críticos os enxergam como alguém que usa a fé como uma forma de enriquecer e manter seu estilo de vida luxuoso. A questão central de que sempre surge é: até que ponto o Evangelho da prosperidade, pregado por Kennedy, está de acordo com os ensinamentos originais de Jesus Cristo? Mesmo em meio a todas essas controvérsias, o impacto de Kennedy na indústria do televangelismo e no mundo religioso em geral é inegável. Ele transformou seu ministério em uma verdadeira máquina financeira, transmitindo suas pregações para milhões de pessoas em todo o mundo e arrecadando milhões de dólares anualmente. Seu carisma, combinado com sua mensagem de prosperidade, continua atraindo novos seguidores que buscam, através da fé, alcançar a mesma prosperidade que Kennedy alcançou. Seja ele visto como um líder espiritual ou como alguém que distorce o evangelho em benefício próprio, Kennedy construiu um legado que perdurará por muito tempo. Sua influência no cristianismo moderno e no movimento carismático é inegável, e ele continuará sendo uma figura central no debate sobre o que significa realmente pregar a palavra de Deus e viver de acordo com ela. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre o pastor Kennedy, esse pastor aí que é criticado pelo mundo inteiro. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. Não se esquece de verificar sua inscrição aqui no canal. Já deixa o like
e compartilha com alguém esse vídeo aí que ainda não conhece esse pastor multimilionário dos Estados Unidos. E até a próxima!